Seja muito bem-vindo ao novo episódio do Madison Responde. Hoje nós vamos aprofundar em vários temas aqui e você vai descobrir, inclusive, como que você também pode se aprofundar ainda mais, se desenvolver ainda mais nesse universo incrível da Libras e da comunicação com os surdos. Hoje é um dia muito especial porque os episódios do Madison Responde funcionam da seguinte forma. Sempre o meu time vai coletando as perguntas que você e outras pessoas enviam aqui nos comentários desse vídeo e também de nossas outras redes sociais, e a partir disso as perguntas são selecionadas. E agora o meu time começou a organizar isso em temas para ficar bem mais prático, assim a gente conseguir se aprofundar em um tema especial aqui que foi trazido a partir das dúvidas, das perguntas que você e outras pessoas aqui têm enviado. E agora vai trazer essa possibilidade, então, da gente se aprofundar. E o tema de hoje é como memorizar sinais da Libras, técnicas e estratégias realmente poderosas que vão impulsionar a sua comunicação e a sua prática no dia a dia. Eu, Madison, estou há mais de 23 anos no universo da Libras, sou casado com a Raquel, ela é surda, e todos os dias, tendo essa comunicação, vivendo imerso na Libras praticamente 24 horas por dia, tenho percepções específicas que vão impulsionar o seu desenvolvimento ainda mais na Libras. Então, está começando um novo episódio agora. Pergunta do Carlos de São Paulo. Quais são os maiores desafios que você vê quando alguém está tentando memorizar sinais da Libras? A Libras é uma língua muito diferente do português. E isso faz com que, por ser uma língua diferente, uma língua que você usa o corpo para se comunicar, e não apenas a sua voz, sua garganta, enfim, esse aparelho fonador aqui, isso faz com que a forma de você memorizar os sinais, de você realmente absorver esse vocabulário da Libras, seja diferente daquilo que é a real situação da comunicação em português. Então, essa diferença de língua, diferença de modalidade, traz essa possibilidade nova de comunicação. Então, qual que é a grande questão aqui? A grande questão é que no processo de absorção da Libras, e aqui tem um modelo aqui do cérebro, geralmente o que as pessoas fazem? Bom, você sabe o português, quer aprender a Libras é uma língua visual, e aí você começa lá a tentar aprender e decorar os sinais da Libras, memorizar os sinais da Libras, usando uma lógica associativa, associando o português com a Libras, palavra por palavra, sinal por sinal. Qual que é o grande problema disso aí? O grande problema é que, no final das contas, como o nosso cérebro ouvinte ele está muito mais acostumado com sons, então você acaba fazendo uma ativação muito grande desta área e dessa outra área, que é o córtex auditivo. E aquilo que você deveria estar ativando realmente, você está fazendo só um pouquinho, que é o córtex visual. A Libras é uma língua visual. Então, se você, todas as vezes você vai aprender um sinal novo, você fica tentando decorar ele a partir da lógica do português, associando a palavra com o sinal e assim por diante, não funciona. E isso faz com que você comece a confundir como é que faz um sinal, como é que faz o outro sinal. Porque, no final das contas, você está na sua mente o tempo todo associando o português a Libras, o português e a Libras. Só que a Libras é uma outra língua, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de fazer, é uma outra forma de ter essa comunicação. Isso faz com que, se você faz a comunicação e essa comunicação realmente está voltada para aquilo que você quer desenvolver, isso vai impulsionar o seu desenvolvimento. Então, preste atenção no seguinte detalhe. Se a Libras é uma língua visual e você está tentando aprender ela baseada no português, algo aí no meio do caminho não vai funcionar. E um grande desafio que quem está buscando memorizar os sinais da Libras enfrenta é justamente a questão de que, por ela ser uma língua que vai usar o corpo, que você vai usar as suas mãos, os seus braços, esse movimento do tronco, a inclinação da cabeça,
né, esse piscar dos olhos, a sua expressão facial como um todo, a bochecha inflada ou sugada e assim por diante, você precisa de observar esses detalhes. Você precisa de captar esses detalhes, porque se você não fizer isso, dificilmente você vai conseguir realmente pegar a real essência da Libras e ter realmente esse poder de comunicação com o surdo. Então, os desafios de quem está buscando memorizar os sinais da Libras, eles acontecem justamente por causa dessa mudança de modalidade. Você está acostumado a usar uma língua que é falada e que você ouve, que é o português, e agora na Libras você vai usar uma língua em que você vai usar outras partes do seu corpo para poder ter essa comunicação em Libras, para poder ter essa possibilidade de gerar uma nova forma, uma nova perspectiva ali para você ter essa conexão com os surdos e com as comunidades surdas. Pergunta da Ana de Recife. Existem técnicas específicas que podem ajudar a memorizar os sinais da Libras mais facilmente? Sim, a Libras é uma língua visual. Então, se no processo de você memorizar, buscar memorizar os sinais da Libras e ter essa comunicação com surdos, você realmente utilizar aspectos que utilizem na prática a visualidade da Libras, você vai aprender com mais facilidade, você vai aprender e vai absorver isso com mais facilidade. Qual que é a grande questão? O nosso cérebro, quando você aprende algo e você utiliza isso muitas e muitas e muitas vezes, esse conhecimento passa a se tornar um caminho muito percorrido ali no seu cérebro. Isso é chamado de sinapse neural. E essa sinapse neural, ela é como se fosse inicialmente um pequeno caminho bem estreito e que à medida em que você vai usando ela, ela vai se tornando um caminho um pouco mais largo e depois um beco, depois ela se torna uma rua. E se você usa mais ainda, ela se torna como se fosse uma grande avenida ou mesmo uma grande rodovia que é sempre utilizada e ela está ali disponível para você o tempo todo. É isso que acontece quando a gente se torna fluente numa língua. Porque você de tantas vezes utilizar aquilo, de tantas vezes praticar e aplicar aquele conhecimento, na prática, aquilo ali se torna algo mais profundo e faz com que você tenha esse acesso à informação. Então, a prática real da Libras e as técnicas para você poder memorizar, elas começam com você entender que você não está começando do absoluto zero para poder absorver a Libras, por mais que você não saiba a Libras. Existem mecanismos de comunicação que nós, ouvintes, utilizamos no nosso dia a dia, com o nosso corpo, com a nossa expressão facial e com gestos, que algumas dessas coisas passaram já a fazer parte da Libras. E quanto mais você ver o surdo se comunicando, você ver essa comunicação em Libras, mais você vai perceber que muito da língua de sinais vem da observação das pessoas ouvintes no dia a dia, das coisas que a gente faz. Por exemplo, já deve ter visto alguém, principalmente quem nasceu na década de 80, 90, começo dos anos 2000, vivenciou isso ainda, naquele telefone fixo, em que você falava para a pessoa assim, me liga. Esse sinal aqui é o sinal de telefone na Libras. Esse telefone antigo, que você tinha residencial em casa. E o sinal de ligar para alguém é assim. Ou seja, é algo que você faz aqui e com o objetivo da outra pessoa lá também fazer o mesmo. Então, você está colocando aqui o fone, o telefone aqui, e a outra pessoa também. Ou seja, essa lógica vem disso. Esse sinal aqui de como assim que existe que existe na cultura ouvinte, tem muito isso em filmes também, você vê, é muito comum as pessoas fazerem assim. Ele vem justamente de um aspecto visual que provavelmente se remete a ter algo em mão e você fala assim, que é isso? Né? Que é isso? Você mostra algo ali com as suas mãos, por exemplo, se você estivesse mostrando assim, imagina aqui, ó, você está mostrando assim, então você segura a coisa assim com as duas mãos e você mostra isso. E a Libras incorporou isso justamente como sinal de como? Como assim? Que depois passou a ter outras variações. Então tem esse
como se faz algo que tem essa pequena variação? E depois, outros sinais parecidos com esse vieram e fez esse sinal aqui, né, de nossa, que coisa maravilhosa, né? Que é usado em muitos contextos, desde um alimento até dizer que um homem é maravilhoso, é um pedaço de mau caminho, ou que é aquele crush, ou que aquela mulher é muito bonita, entende? Então pode ser feito esse sinal aqui que veio de um gesto da cultura ouvinte e foi incorporado na Libras, e na Libras passou a ter vários outros significados. Mas a Libras, ela não é uma adaptação da cultura ouvinte, nem uma adaptação da língua portuguesa. Ela é uma outra língua, uma outra forma de ver o mundo. Então, por isso, essa mescla de aspectos vão fazendo com que, se você observa mais as pessoas no dia a dia, você vai captar nuances que fazem parte da Libras. 2, você vai desenvolver mais suas expressões faciais. 3, você vai sempre associar aquilo que você já sabe com esse conhecimento novo que você está recebendo, que é a Libras. Conectando essas duas coisas, o seu desenvolvimento na Libras vai ser muito, muito, muito maior. Bom, obviamente, esses daqui são apenas alguns dos incontáveis aspectos ou técnicas que podem literalmente revolucionar a sua forma de ver a Libras, de absorver os sinais. Mas compartilhei esses daqui com você, para você já ter esse start aí e poder dar um impulso. Pergunta do Lucas de Porto Alegre. Como a prática e a repetição ajudam na memorização dos sinais? É necessário praticar todos os dias? O processo de você absorver uma língua, ele vem primeiramente de você ter contato com a língua. Ter contato com a sinalização, ter contato com ver a Libras, você fazer a Libras, você vivenciar ela. Então tudo começa com um contato. Por quê? Porque todas as línguas, elas surgiram da necessidade de nós, seres humanos, nos comunicarmos uns com os outros. E no caso das línguas de sinais, das pessoas surdas se comunicarem umas com as outras, e agora de nós, ouvintes, também podemos ter essa comunicação com os surdos. A grande questão é que muitas vezes as pessoas veem a Libras só como aspectos teóricos. Quem vai fazer pós-graduação, especialização, por exemplo, ou até faculdade na área da Libras, esbarra muito nesse aspecto. Você vê muitas teorias sobre a Libras, muitas comparações com o português, mas esse aprofundamento na lógica real da Libras, quase nada. E a prática na Libras, menos ainda. Então, a prática da Libras é justamente você mostrar para você mesmo, mostrar para o seu cérebro, para a sua mente, que você realmente está interessado, que você realmente está comprometido com isso. A grande questão é que o jeito tradicional como as pessoas acham que deveria praticar ou repetir os sinais da Libras para poder aprender, faz com que você fique na decoreba. Então, essa decoreba maçante que você faz ali, repetindo, que é o que a gente fazia lá na escola, lembra? Você ia fazer uma prova de ciências, você ia lá, pegava o livro e ficava lendo aquelas coisas ali várias e várias vezes. Eu lembro que na escola a professora ensinava que tinha ali a pergunta e tinha embaixo a resposta, né, de outros questionários. A gente tinha que tampar a resposta, olhar para a pergunta, fazer a pergunta em voz alta e então pensar ali naquela resposta, buscando lembrar o que estava ali. Aí você ia lá, treinava e tal, não conseguia, você tinha que decorar tudo o que estava ali, palavra por palavra. Então, essa prática aí, ela foi muito importante do ponto de vista de você aprender algumas coisinhas específicas e também do ponto de vista de você descobrir que a nossa mente tem esse mecanismo de você reter as coisas. A grande questão é que esse tipo de decoreba, que acabou vindo para os cursos de idiomas, inclusive para o próprio inglês na escola, de você ficar ali com aquela listinha de sinais decorando coisas, não funciona para a absorção da Libras. Por quê? Porque a Libras é uma outra língua, uma outra forma de ver o mundo. Então ficar nessa decoreba não adianta. Você pode até aprender meia dúzia de coisas, mas na hora do vamos ver, na hora que você chega lá para o surdo, não vai conseguir ter a comunicação real como você realmente quer, como você realmente está buscando ter ali no seu dia a dia. A grande questão que muitas pessoas não percebem sobre isso é que
essa repetição, se ela não é feita de forma estratégica, não adianta. É o que aconteceu, por exemplo, com o John Clayton, aluno meu aqui. O John Clayton, quando ele viu que os surdos precisam de se comunicar no dia a dia e que tem poucas pessoas que sabem se comunicar, ele falou assim, cara, deve ter algum tipo de profissão que ajude os surdos a se comunicar com outras pessoas e que ajude as pessoas ouvintes ou as empresas a se comunicarem com os surdos. E aí ele foi pesquisando mais sobre isso e ele descobriu que o nome dessa profissão é intérprete de Libras. Ele falou, cara, eu quero ser intérprete de Libras. Eu vou fazer diferença na vida dos surdos, vou fazer diferença nas empresas onde eu for trabalhar e ainda vou estar conectando as pessoas. Vai ser massa esse negócio, quero aprender. Ele foi pesquisar na internet como é que funcionava esse processo e nesse processo de pesquisa ele acabou descobrindo que era necessário aprender sinais da Libras, aprender como montar a frase em Libras para poder ter a comunicação, que depois ele precisaria de aprender como interpretar para Libras. E aí, nesse processo, o John teve uma ideia. Ele foi lá e começou a pegar cada sinal que ele estava vendo e ele foi tentando desenhar os sinais. Ele foi tentando fazer fotos, como se fossem vários prints ali das pessoas na internet fazendo os sinais da Libras, buscando realmente decorar isso, porque ele entendeu que ele precisava saber os sinais para ter a comunicação. E o que ele fez? Ele descobriu que o mapa mental é uma técnica muito importante para os estudos. E aí ele puxou umas linhas lá na parede da casa dele, numa cartolina, e ele foi pegando esses sinais que ele tinha escrito, que ele tinha desenhado, melhor dizendo ali, ou tirado a foto das pessoas fazendo sinais, e ele foi fazendo um painel na parede da casa dele. Tem inclusive um vídeo de um estudo de caso que eu fiz com ele, há algum tempo atrás, que dá para você ver lá no fundo da parede esse painel que ele tinha montado lá. Qual que foi a questão? Ele já tinha aprendido vários sinais da Libras, ele tinha feito realmente uma lista de quais sinais ele tinha aprendido da Libras, quais sinais ele sabia fazer. E aí ele já tinha aprendido um pouco como é que montava as frases em Libras, aí ele falou assim, cara, é isso, eu sei passar essas palavras para Libras, sei passar esses sinais aqui para o português, então já sei interpretar, vou lá. Aí ele foi fazer uma banca avaliativa para intérprete de Libras. E ele foi muito animado, porque ele realmente tinha se preparado bastante. Mas foi muito frustrante para ele. Por quê? Porque no processo de fazer os sinais ali, ele percebeu que ele não sabia realmente fazer. Ele tinha decorado as coisas, mas ele não tinha entendido como aquilo funciona. E é aí que está o pulo do gato. Por quê? A Libras, por ela ser uma outra língua, uma outra forma de ver o mundo, se você só decora, não adianta. Porque você não entendeu realmente aquilo que você está fazendo. Ou a lógica real disso dentro da cultura surda. Então, por isso que a prática e a repetição são fundamentais, mas isso tem que ser feito dentro de um contexto de sinalização e utilizando outros aspectos multissensoriais, ou seja, usando seus vários sentidos, a visão, a sua audição, o seu olfato, o seu paladar, o seu tato, o aspecto sinestésico do seu corpo, enfim, usando esses vários aspectos, usando várias camadas diferentes, porque quando você faz essa múltipla estratégia em que você faz associação, mas ao mesmo tempo você faz esses vários níveis de conexão, isso aí é o que eu chamo de múltiplas camadas de significado, porque você vai fazer com que esse conhecimento fique tão atrelado a múltiplas conexões no seu cérebro, que isso faz com que você literalmente não esqueça os sinais. E aí, sim, a prática da Libras todos os dias é muito importante, mas não basta praticar a Libras todos os dias para realmente memorizar os sinais. Tudo depende de como você está praticando, o que você faz na sua prática e como você está realmente buscando fazer esse processo de absorção da Libras. Senão, não adianta nada, fica elas por elas. Você ficou gastando tempo ali, foi até legal, mas você não aprendeu nada. Você chega na frente do sul, não consegue ter a comunicação. É frustrante. Pergunta da Mariana de Belo Horizonte. As expressões faciais e corporais são importantes na memorização de sinais? Como elas ajudam? Às vezes vejo o sinal, mas não consigo memorizar a expressão facial ligada a ele.
essa busca que o nosso cérebro tem de observar as expressões faciais, corporais, isso é algo que a gente começa a desenvolver lá na nossa infância, na época que você está amamentando ainda. Porque é uma forma de compreensão de posturas, daquilo que é possível você fazer com o seu próprio corpo. Então, quando você vê, você descobre que você pode fazer aquilo ali também com o seu próprio corpo. E esse processo é um processo vital. A grande questão sobre as expressões faciais e corporais da Libras, Mariana, é que elas fazem parte dos sinais da Libras, ou fazem parte das frases na Libras. Então, pare e pensa comigo. Quando você faz esse sinal aqui de alegria, né? Opa, o microfone tá caindo aqui. Quando você faz esse sinal aqui de alegria, se você faz ele com uma cara triste, não adianta nada. Ele não transmitiu realmente a vivacidade do sinal. Você tem que fazer com um semblante mais aberto, com um semblante de um sorriso ou algo assim. Esse sinal aqui, satisfação. Olha como as diferenças que ele passa a ter por causa da mudança de expressão facial. Isso aqui significaria algo como, tá bom, é isso. Percebem? Expressão facial quase neutra, mas tem um levezinho sorriso aqui, ó. Se você faz assim, é um nível de satisfação maior. Agora, se você já faz assim, não é só a satisfação, um prazer, uma felicidade, um contentamento muito maior com aquilo ali. Percebe? Se você faz isso com as suas duas mãos e com essa expressão facial mais aberta assim, é uma satisfação ainda maior. Agora, se você faz simplesmente assim, ó, percebe? É uma expressão facial que não é uma expressão facial de satisfação. Tem um certo quê irônico nela. Ou seja, tô fingindo que gostei, entendeu? É nesse sentido, percebe? Então, as expressões faciais, elas influenciam diretamente no significado dos sinais. Influenciam diretamente no significado das frases. Porque o processo de você montar uma frase, conforme o que você muda na sua expressão facial ou corporal, vai mudar o significado daquela frase. Então, por exemplo, se você faz assim, eu sei realmente, é uma frase completa. Eu sei, o sinal de saber assim, e aqui já fica tendo uma outra mudança. Essa mudança que foi feita aqui, ela tornou essa frase afirmativa com ênfase. Sim, eu sei. Percebe? E se você faz assim, não sei. Bom, teve uma mudança aqui na forma de fazer o sinal. Ele deixou de ser assim, ele passou a ser toca aqui e vai para frente. Como algo que você não tem contato com aquilo. Igual o sinal de não gostar, que você toca, mas você tira. Que é diferente do sinal de gostar. Qual que é o grande lance aqui? O grande lance é que essa mudança das expressões faciais pode alterar o significado do sinal, como eu mostrei, e ela pode alterar o significado da frase. Então, numa frase em que você faz assim, sim, eu entendi, ou que você faz simplesmente assim, mudou o significado. Entende? E justamente aí a grande questão de que quando você vai memorizar os sinais da Libras, ao invés de você ficar olhando para as mãos da outra pessoa que você está vendo os sinais, busque olhar para o rosto, para a face, porque isso vai te trazer uma outra perspectiva da compreensão do sinal. Pergunta do Brasília. Quais aplicativos ou ferramentas online você recomenda para quem quer praticar e memorizar sinais da Libras? O melhor jeito para você memorizar sinais da Libras é você fazer isso de forma contextualizada. Nunca decorando sinal por sinal. Nunca fazendo listinhas de sinais. Nunca decorando só com um vídeo isolado lá do YouTube ou do Insta que você foi lá e viu um sinal para poder decorar ele. Porque isso aí não funciona. Você pode até decorar aquilo ali, mas você não sabe como usar. E é por isso que tanta gente acaba confundindo. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo um sinal parabenizando todas as mães. Aí a pessoa fez assim: parabéns a todas as mães. A grande questão é que esse sinal aqui de todas
não combina com essa frase. O sinal aqui deveria ser assim, ou deveria ser assim, ou deveria ser assim. Algum desses sinais. Percebe? Esse sinal aqui também significa todos, mas não nesse contexto. Percebe? Então, se você tenta decorar coisas isoladas, não funciona. O melhor jeito não é praticando com frases na Libras. Por mais que as frases sejam muito boas. Porque a frase também é influenciada por algo maior, que é um contexto maior. Então, uma mesma frase, em outro contexto, vai ter outro significado. E aí, se você decorou aquela frase, mas você vai usar no outro contexto, não adianta. O surdo não vai te entender, entende? E se o surdo fizer aquela frase que você decorou, mas num contexto diferente do que você sabia, você vai trocar uma coisa com a outra, achando que ele está falando de uma coisa, mas ele está falando de outra, entende? E aí não funciona. Esses dias eu estava assistindo aquele filme do Mr. Bean, que é As Férias do Mr. Bean. E é muito divertido o filme. E aí tem um momento em que ele está num restaurante e que servem para ele ali ostras e lagostas. E ele fica meio constrangido de como é que vai comer aquilo ali e tal. Mas por que serviram isso para ele, já que ele não tinha pedido isso no cardápio? Ele pediu. Mas como que ele pediu? O garçom chegou para ele, entregou lá o cardápio. E ele ficou olhando o cardápio. Só que isso aí ele era inglês, ele estava na França, e na hora que ele pegou aquilo ali, ele buscou ler e não entendeu nada, porque o cardápio estava todo em francês. E ele ficou lá tentando entender, não tinha desenho, não tinha ilustração, não tinha nada. Ele ficou lá tentando entender aquilo, e aí o garçom vem, fala alguma coisa lá com ele, como eu suponho que ele estava oferecendo um prato, né, um prato diferente, alguma coisa assim, e terminou falando assim, oui? E aí o Mr. Bean, segurando o cardápio, olhou para ele e falou assim, oui? Ou seja, você quer isso? Sim? E ele, sim. E ele concordou, mas sem saber aquilo ali. Só parecia um som que ele estava emitindo. E aí, de repente, o garçom sai e, de repente, ele volta com uma travessa gigantesca, assim, com gelo. E nela tinha lagostas, ostras e várias coisas assim. E aí ele ficou assim, como é que se come isso aqui? E, enfim, foi muito engraçado essa parte do filme. Qual que é a grande questão? A grande questão é que, na maioria das vezes, quem é ouvinte que está querendo aprender a Libras faz do mesmo jeito. Você aprende lá um sinal, acha que significa uma coisa, vai se comunicar com os surdos e faz aquela confusão. Não funciona esse tipo de jeito para você poder aprender. Então, qual que é o melhor jeito? E as melhores ferramentas? O grande segredo da Libras é você aprender ela de forma contextualizada. Sempre. Mas não o contexto de uma frase. É um contexto de uma história. Anota isso aí. Tudo da Libras que você for ver tem que estar numa história. E essa história tem que ser uma história envolvente. Uma história que realmente envolva todos os seus sentidos, todas as suas percepções, que evoque memórias de outras épocas da sua vida, memórias boas, que façam com que você realmente conecte aquilo que você está vendo em Libras com todo esse mundo existencial, as emoções, suas memórias e tudo mais. Eu e a minha esposa Raquel, que é surda, nós mapeamos os sinais mais usados e mais importantes da Libras. Nós mapeamos quais as estruturas de frases, quais as sequências para poder montar a frase da forma ideal. São vários tipos de sequência, algumas são muito mais usadas e aparecem muito mais vezes na comunicação com surdos, outras aparecem bastante também, mas apenas em alguns tipos de contexto, e assim por diante. E a gente descobriu que o cérebro tem um mecanismo natural de absorção da Libras. Ele tem um mecanismo natural que começa com você ver uma sinalização e depois com você fazer essa sinalização. Só que entre essas duas coisas, como se fosse uma grande torta que você tem uma primeira camada e uma segunda camada e tem aquele recheio assim no meio, nós descobrimos que existem alguns aspectos fundamentais de você ver, de você ter contato no meio, que vai juntar essas duas coisas, que vai juntar o que você está vendo da Libras e que vai juntar o que você está sinalizando em Libras. Então não basta ver a Libras, ou não basta imitar a sinalização. Existe algo mais. E nós descobrimos que esse algo mais, se ele for realmente bem feito e com uma orientação direcionada, com práticas especiais,
Isso faz com que você absorva os sinais da Libras com muito mais facilidade, entendendo eles quando você vê, até quando os surdos sinalizam rápido, e também faz com que, se você vai sinalizar a Libras, a sua sinalização fica mais clara. Você passa a entender realmente o que você está fazendo e por que você está fazendo daquela forma. E é aí que realmente fica legal o aprendizado da Libras, porque faz com que isso realmente fique vivo, lúdico e divertido. E nós organizamos isso tudo num passo a passo, com práticas especiais dentro do nosso portal Unilibras. O portal Unilibras é um portal online onde estão disponíveis ali os nossos métodos, e quando você entra, você começa preenchendo o seu mapa de perfil pedagógico para que nós possamos entender exatamente qual que é o seu perfil individual de aprendizagem, e então, a partir disso, quando você começa as aulas e as práticas na Libras, eu vou te orientando, tudo você vai vivenciar com práticas, com histórias divertidas em Libras. E é literalmente muito divertido mesmo. É muito legal, porque você vai vendo que a Libras é muito mais do que uma língua que você simplesmente vai lá e mexe suas mãos. Ela é uma língua que tem uma vida dentro de si. Por isso que ela é tão apaixonante. E aí traz a possibilidade real de você se comunicar com surdos, de você se conectar de várias formas. E nesse processo, eu e a Raquel organizamos esse passo a passo lá. Então, lá dentro do portal, tem materiais especiais para você baixar, tem orientações práticas para você aplicar aquilo ali, tem orientação, tem um acompanhamento. Então, todo esse processo vai fazendo com que você realmente vá se desenvolvendo ainda mais. Então, aqui, a minha recomendação para você que realmente quer aprender, quer se aprofundar ainda mais experimenta o que eu estou falando aqui na prática. E para você fazer isso é muito simples. Vou deixar o link logo aqui abaixo do nosso método Fluente em Libras. Clica lá no link, acessa a página, você vai ver uma aula lá completa, onde eu vou mostrar os bastidores do método na prática. E então, você se inscreve, experimenta o método. Você pode experimentar ele completo, inclusive, por 30 dias. Se dentro desse período, por qualquer motivo, você não gostar de algo, ou mesmo não gostar do meu penteado das aulas, enfim, não importa o motivo, basta você enviar um único e-mail para a gente em contato@unidestrava.com.br que nós vamos reembolsar integralmente o valor que você investiu. Então, entra e experimenta ele na prática e veja com seus próprios olhos como que absorver a Libras por esse caminho contextualizado é ainda mais divertido e ainda mais poderoso. Vai lá!